e quanto que nós estamos distantes dessa compreensão mais profunda. Então, imaginem só aqui na Terra, nossos elementos tão restritos em relação a esse entendimento do que é a mente, que ainda, na sua maioria, é compreendida como sendo um produto cerebral. E, na verdade, nós entendemos que o cérebro é um instrumento da sua manifestação. O espírito, à medida que ele vai lidando com questões mais complexas da vida, sofrendo as situações, problemas nas quais ele vai se sentindo mais fragilizado, pode, em algum momento, sofrer de condições relacionadas aos aspectos psíquicos e emocionais, levando a um processo de adoecimento, tal qual a depressão. E para isso eu gostaria de iniciar a minha fala trazendo uma advertência de Clarencio, que é um instrutor espiritual, que nós encontramos aí na obra de André Luiz, na coleção Nosso Lar, e na primeira obra, que leva o título de Nosso Lar, num diálogo que ele vai mantendo com André Luiz, que, como nós sabemos, na Terra foi médico, Carlos Chagas, e no intuito de querer retomar as suas atividades no mundo espiritual, ele questiona Clarencio a esse respeito. Clarencio lhe responde, ou lhe afirma, que o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias, há que penetrar a alma, sondar as profundezas. O que significa? Que nós devemos ir além dos termos que são utilizados, que naturalmente são importantes para todos nós. Nomear é importante, porque de alguma maneira nos auxilia a direcionar, em especial algumas terapêuticas. Então, a partir do momento que eu entendo que alguém encerra dentro dos sinais e sintomas que vai apresentando um diagnóstico, por exemplo, de depressão, é claro que eu começo a delinear um tratamento que seja mais eficaz para aquilo que ele está necessitando. Mas ainda não é suficiente. Entender que alguém é portador de um quadro de depressão, seja mais leve, moderado ou grave, dentro da terminologia que nós vamos utilizando, me limita se eu não me permitir a penetrar, a aprofundar a alma e entender aquilo que tem levado aquele indivíduo a esse processo de adoecimento. Por isso que a fala de Clarencio é tão importante para todos nós, que de alguma maneira já vamos dialogando, conversando com as questões da espiritualidade e já fazem sentido em nossa vida. A partir disso, vamos trago um pouquinho aqui do que é esse fenômeno da depressão, e de fato um verdadeiro fenômeno, no sentido dos números que vão aparecendo no nosso dia a dia, e o quanto que eles vão justificando a importância da abordagem desse tema. Em 2017, a Organização Mundial de Saúde ela lança um suplemento, esse que eu mostro a vocês, que pode ser facilmente aí adquirido através do site da Organização Mundial de Saúde, que é depressão e outros transtornos mentais mais comuns, e nos traz as estimativas globais, e que dizem respeito, em especial, ao quadro de depressão e ansiedade. Nos quadros de depressão, ele vai nos trazendo quantas pessoas naquele ano, ou melhor, relativos ao ano de 2015, o suplemento foi lançado em 2017, mas eram portadores de quadros de depressão. Vejam só, nós temos no mundo todo, naquele ano, esse número, podemos afirmar que ou tem se mantido mais ou menos igual, ou tem aumentado. Nós temos aí 322 milhões de pessoas no mundo todo portadoras de quadros de depressão. E quando apontamos aí para a região das Américas, América do Norte, Central e do Sul, assim, a América como um todo, é responsável por 15% desses quadros de depressão no planeta todo, com mais de 48 milhões de pessoas. É um número extremamente expressivo, um número muito importante. Falamos aqui de 322 milhões de pessoas sofrendo de uma enfermidade, de uma doença que é relativa à alma, no qual vamos mais adiante perceber quais são os sintomas e sinais característicos dessa doença, mas que não se limitam somente a essas 322 milhões de pessoas, entendendo que cada uma dessas pessoas também convive na sociedade, tem os seus laços afetivos, os seus laços familiares, e a família como um todo vai sofrendo igualmente o impacto desse adoecimento que se dá dentro da sua família, dentro do seu lar, enfim, dentro do seu convívio. Então, são milhões e milhões de pessoas que vão sendo impactadas dia após dia com os quadros que nós vamos chamando de depressão.
Na questão da região das Américas, de forma mais específica também, dando continuidade aos dados, temos o Brasil, que vou apontando aqui, como o país da América do Sul, no qual nós temos o maior número de casos de depressão e ansiedade. Lembrando, como disse, que esse suplemento ele diz respeito aos transtornos mentais mais comuns. Depressão, que ocupa no mundo todo o primeiro lugar, e os transtornos de ansiedade que os acompanham por vezes como uma comorbidade. Não é incomum nós percebermos que pacientes que são portadores de um quadro depressivo também possuem sintomas ansiosos mais importantes que vão acompanhando e observam-se transtornos mistos de ansiedade e de depressão, além daquilo que eu já comentei anteriormente, de transtornos depressivos mais leves, moderados ou graves. E no Brasil, no que diz respeito ao transtorno depressivo, nós temos mais de 11 milhões de pessoas, quase 11 milhões e 600 mil pessoas portadoras de quadros de depressão que se dá dentro desse espectro, seja desde o mais leve ao mais grave. E os transtornos de ansiedade ultrapassam os 18 milhões de pessoas, o que corresponde a 9,3% da população nos transtornos de ansiedade em si, e os transtornos depressivos, quase 6% da população. Lembrando que nós temos esses quadros em separado, mas muitos deles possuem tanto sintomas ansiosos, quando nós fazemos um diagnóstico de um transtorno depressivo mais específico, ou mesmo quando se faz um diagnóstico de um transtorno de ansiedade, muitos deles também, com o tempo, acabam desenvolvendo essa outra comorbidade que diz respeito aos sintomas depressivos. Sintomas, portanto, que vão surgindo de uma forma aí em paralelo ou juntos. E outro dado interessante que a Organização Mundial de Saúde nos traz diz respeito aos anos que são perdidos ao longo da vida pela discapacidade que é causada pela doença em si. Para vocês terem uma ideia, até o ano de 2010, nós tínhamos as doenças cardiovasculares, aquelas doenças que são originárias nos grandes vasos, ou no próprio coração, obviamente, seja por infarto agudo do miocárdio, seja por acidentes vasculares cerebrais, são os popularmente chamados derrames, que podem trazer sequelas importantes ao indivíduo, tanto físicas quanto psíquicas, emocionais, como consequente a esse quadro mais grave, e que vai impactando a vida dessas pessoas em um nível que lhe causa aí prejuízos funcionais, que dizem respeito ao dia a dia, a maneira como ele vai se relacionando, seja no trabalho, na escola, se for o caso, na universidade, na vida social como um todo, na relação com seus familiares. Então, as doenças cardiovasculares, como impacto através da discapacidade causada pelo adoecimento em si, ocupavam o primeiro lugar. As estimativas da Organização Mundial de Saúde eram de que no ano de 2030, ou seja, 20 anos após aquele dado que nós tínhamos de 2010, a depressão ocupasse o primeiro lugar, desbancando as doenças cardiovasculares para o segundo lugar. Ou seja, a depressão como uma doença crônica que vai se estendendo ao longo do tempo e vai causando importantes prejuízos funcionais ao indivíduo, impactando o seu dia a dia, impactando as suas relações familiares, relações sociais como um todo, a sua ida ao trabalho, a escola, lazer, enfim, tudo aquilo que diz respeito à nossa vida de relação. Então, só em 2030, ou seja, 20 anos após aquele dado de 2010, que a depressão ocuparia o primeiro lugar. Isso se deu 20 anos antes. Isso se deu 20 anos antes das estimativas da Organização Mundial de Saúde. Então, já em 2010, como era esperado 20 anos à frente, já se deu essa inversão. Hoje, a depressão, em especial os quadros depressivos graves, crônicos, eles causam um nível de prejuízo funcional muito importante aos indivíduos, incapacitando-os para uma vida social de relação que seja mais saudável. É isso que a Organização Mundial de Saúde nos mostra. Como disse, nem todos os casos de depressão são crônicos ou são mais graves. Temos aí, dentro de um espectro, os mais leves e moderados, numa recuperação mais rápida, tratamentos mais curtos. Mas quando nós pensamos nos casos mais graves, é um número que atinge ou supera as 2 milhões de pessoas, indicando aí com a flecha, como eu estou indicado aqui nessa parte que diz respeito às doenças depressivas e à incapacidade,
o que diz respeito a uma perda de 10% dos anos, ou seja, o indivíduo ele vive 80 anos na sua existência terrena, 8 anos de prejuízo, mais ou menos, um pouco mais do que isso, no que diz respeito à perda em anos de funcionalidade, para as doenças mais crônicas, para os quadros depressivos mais crônicos, mostrando o impacto disso no dia a dia. E continuando com a epidemiologia, com os dados, por exemplo, temos hoje dados bem consistentes em relação à prevalência da doença em jovens, o que também chama bastante atenção, porque, no geral, quando nós pensamos nos quadros depressivos, pensamos em pessoas adultas ou mesmo em idosos, e nos esquecemos que crianças também têm adoecido e têm adoecido bastante, têm desenvolvido quadros depressivos bem importantes. As crianças pré-escolares, crianças que estão abaixo de 6 anos de idade, nós temos uma prevalência de 1%. O que significa isso? Uma criança a cada 100 pode desenvolver um quadro depressivo, mesmo numa idade aí, no início do seu processo reencarnatório. Crianças em idade escolar, acima de 6 anos de idade, 2%, 2 em 100, e os adolescentes de 5 a 8%, também, que é um dado bem preocupante, porque o que a gente tem observado é um aumento cada vez maior no número de adolescentes que têm adoecido através dos quadros depressivos, mas não só. Transtornos ansiosos, uso de substâncias, entre outros quadros que dizem respeito à área da psiquiatria. E a questão do suicídio, de uma forma geral, se encontra estimada em 15% dos pacientes. É um número muito elevado, um número que precisamos estar atentos, porque isso vai indicando que existe uma relação muito íntima entre o suicídio e os transtornos depressivos, assim como os transtornos mentais de uma forma em geral. E aqui que eu vou dar uma parada no que diz respeito à depressão, retornando mais à frente, justamente para poder aprofundar um pouco mais a respeito do suicídio, que também é tema da nossa aula hoje à noite. Em 2014, a Organização Mundial de Saúde lançou igualmente um suplemento, que numa tradução livre significa prevenindo o suicídio, um imperativo global, ou seja, uma necessidade global, uma necessidade do planeta. Esse material também pode ser obtido no site da Organização Mundial de Saúde e que vai nos trazendo dados muito interessantes. Esse suplemento ele nasce da necessidade de sensibilizar as nações para terem um olhar mais carinhoso em relação a essa questão que já acompanha a humanidade desde que o homem é homem. A questão do suicídio é muito antiga, mas que veio preocupando muito tanto a OMS quanto outros órgãos relacionados à saúde mental, porque o que foi se observando era um aumento constante nas taxas de suicídio no planeta todo. Então, quando é lançado esse suplemento no ano de 2014, com dados que vinham sendo colhidos ao longo de 2012, qual que era a estimativa? De que uma vez sensibilizadas as nações, que elas conseguissem, através de investimento em saúde pública, poder sensibilizar a população como um todo para abraçar junto a importância de se trabalhar a prevenção no suicídio e, a partir disso, reduzir as taxas de suicídio até este ano, ou seja, de 2020, em 10%. Algumas nações foram sensibilizadas, algumas nações têm investido na prevenção ao suicídio, e de alguma maneira você prevenir o suicídio é prevenir também os transtornos mentais, e tem tido relativo êxito no que diz respeito, por exemplo, à diminuição das taxas de suicídio. E é isso que eu vou mostrar um pouco para vocês, dos números que são tão impactantes no mundo todo e que se fazem necessários nós mergulharmos para entender esse fenômeno global que também é o suicídio. Vou trazer as taxas mundiais que se encontram nesse suplemento, número de mortes a cada 100 mil habitantes, isso envolvendo ambos os gêneros, tanto masculino quanto feminino, e que dizem respeito, como eu já disse, ao ano de 2012, que serviram de base aí para a OMS lançar esse suplemento em 2014. Vocês podem observar que no mapa nós temos as regiões com amarelo claro, até as regiões mais escuras, o vermelho, que vão indicando nessa gradação das menores taxas às maiores taxas a cada 100 mil habitantes. O que a gente vai observando, por exemplo, o que chama bastante atenção, que o continente que
permeado pelas cores mais claras é o continente africano. O que quer dizer isso? Que em vários países da África, no continente africano, nós temos menos de 5 mortes a cada 100 mil habitantes. Essas cores vão aumentando em outros países próprios da África, assim como na própria Europa, vários países com taxas no outro extremo, com a coloração vermelha, indicando que esses números ultrapassam o número de 15 mortes a cada 100 mil habitantes, e no meio, desde o laranja mais claro até o laranja um pouco mais escuro, dentro desse tom, no qual nós temos entre 5 a 9, de 5 a 10 habitantes que cometem suicídio a cada 100 mil, ou entre 10 e 15 que cometem suicídio a cada 100 mil habitantes. Na América do Sul, por exemplo, nós temos as taxas a cada 100 mil habitantes, no Brasil, de 5 a 10 a cada 100 mil. Outros países da América do Sul, por exemplo, o Chile, Uruguai, Argentina, números que vão de 10 a 14,9 a 15 a cada 100 mil habitantes, sendo que o Uruguai é o país da América do Sul onde mais se comete suicídio a cada 100 mil habitantes. Mas qual a questão que nos é mostrada neste gráfico, neste mapa envolvendo as taxas mundiais? Que os números, de alguma maneira, eles são subestimados. Vou trazer quais são os números absolutos, mas já adianto que eles são subestimados. Por quê? Porque na América, ou melhor, na África, nós temos números que ultrapassam as 5 mortes a cada 100 mil habitantes, e muitos desses países têm a coloração amarelada, ou seja, menor de 5 a cada 100 mil. Em muitos países, e mesmo no Brasil, nós temos dificuldades enormes de contabilizar, de fato, quantas mortes vão ocorrendo a cada 100 mil, o que nos traz o número lá para baixo. Por exemplo, em números absolutos, em números absolutos, o que nós temos aqui, no ano de 2012, mais de 800 mil mortes, ou seja, 804 mil mortes naquele ano de 2012, por suicídio. Como esses números estão subestimados, como eu mostrei no mapa anterior, muitas regiões, uma cor amarela mais clara, que na verdade vão mostrando o quanto que os países não conseguem trazer os números reais de suicídio, esses números devem girar em torno de 1 milhão de pessoas por ano. E que se nada fosse feito, conforme o que é trazido nesse suplemento da Organização Mundial de Saúde, corria-se o risco desse número dobrar. Ou seja, nós alcançarmos quase a marca de 2 milhões de mortes por suicídio por ano. Isso equivale a uma morte a cada 40 segundos. Isso sem contar as tentativas. Nós estamos falando aqui do suicídio consumado. No que diz a respeito às tentativas de suicídio, gira em torno de 1 a cada 2 segundos. Então, são milhões, milhares de pessoas tentando o suicídio todos os dias, sendo que essa marca ultrapassa mais de 2.000 pessoas por dia cometendo suicídio. Um outro dado que é muito preocupante diz respeito a esse segundo quadrante, que aponto aqui com a flecha, dizendo que o suicídio trata-se da segunda maior causa de morte entre pessoas na faixa etária de 15 a 29 anos de idade. Nós estamos falando aqui de adolescentes, estamos falando aqui de adultos jovens que cometem suicídio todos os dias, seja do gênero masculino ou seja do gênero feminino. Se nós pensarmos no gênero apenas feminino, trata-se da primeira causa de morte violenta entre 15 e 19 anos de idade. Daí ligar também o alerta da Organização Mundial de Saúde, porque além deles notarem que havia um número crescente no número de suicídios todos os anos, nós tínhamos um grupo muito específico que era de crianças e adolescentes, assim como também os idosos, mas o que mais tem chamado a atenção são as crianças e adolescentes. Trouxe aqui os dados dos adolescentes, mas as crianças também têm cometido suicídio. Nós temos relatos de tentativas de suicídio em crianças de 5, de 6, de 7 anos de idade. Então, são números bem preocupantes. Nesse terceiro quadrante, um outro dado muito interessante que nos é trazido é que a maior parte das mortes ocorre em países pobres ou em desenvolvimento. 75% dos suicídios ocorreram em países com maior dificuldade de investimento em saúde pública, em saúde de uma forma geral. Números de 2012, os números atuais indicam 78%, ou seja, aumentou. Significa que não só o número de suicídios tem aumentado nos países mais pobres,
pela falta de investimento em prevenção, tanto no que diz respeito a uma forma mais específica do suicídio, mas aos transtornos mentais de uma forma em geral, e vai indicando o abismo que existe entre esses países pobres e os ditos países ricos, que têm sido mais sensibilizados e têm investido mais em termos de saúde pública. Dados recentes vão indicando, por exemplo, que você investir em prevenção em transtornos mentais, há um ganho, mas não só um ganho na questão de você evitar com que o indivíduo adoeça cronicamente e tenha suas perdas funcionais, como nós vamos observando, por exemplo, no quadro de depressão. Você tem um ganho, inclusive econômico, para a nação. Cada dólar investido em prevenção em saúde mental retorna para o Estado $4. Então, esse investimento também acaba onerando menos o Estado ao longo do tempo. O que deveria ser também, nem que seja um incentivo nesse sentido aos países, às nações, para que justamente pudessem investir cada vez mais em prevenção em saúde mental. E, de fato, acaba não ocorrendo. E nesse último quadrante, o que se tem é que o número anual de mortes por suicídio vai exceder o número de vidas perdidas por homicídio e guerra juntos. Sabemos que muitas nações ainda vivem guerreando. Temos vários exemplos. Em muitos países temos assim altas taxas de homicídio. O Brasil é um país que encontra nos primeiros lugares no que diz respeito à violência, com altas taxas de homicídio, mas mesmo se nós somarmos o número de homicídios de uma nação e as mortes que são perdidas nas guerras, não ultrapassa o número de mortes através do suicídio por ano. E esse é o ranking em números absolutos, não é a cada 100 mil habitantes, como nós vimos naquele outro mapa, mas sim em números absolutos, em que nós temos, por exemplo, em primeiro lugar a Índia, em segundo a China, em terceiro os Estados Unidos, e o Brasil é o 8º país do mundo, em números absolutos, em termos de suicídio. São mais de 11.800 pessoas que cometeram suicídio no ano de 2012 e que colocaram o Brasil nessa posição. Outros dados relativos ao nosso país vão indicando aí sim, na taxa que diz respeito a cada 100 mil habitantes, o Brasil tem 5,8 mortes a cada 100 mil habitantes. Aí no ranking que envolve 172 países afiliados à Organização Mundial de Saúde, o Brasil ocupa o lugar de número 113. Isso equivale a uma média de 32 óbitos por dia, número esse que deve ser maior por nossas dificuldades também de coletar os dados. Um outro dado interessante mostra que os homens cometem mais suicídio do que as mulheres, em média 3 vezes mais, pelo fato de se utilizarem de meios mais agressivos, mais violentos. No geral, o que nós temos, no que diz respeito ao comportamento suicida, é que as mulheres tentam mais, porém conseguem menos, justamente porque os meios são menos letais. Embora o que tenha se observado também nos últimos anos, que tem sido objeto de preocupação de quem lida diretamente com o assunto, quem trabalha na área da suicidologia, que é a especialidade no tema, é que as mulheres têm se aproximado, em termos de número de mortes, dos homens, porque começaram a alterar também os seus meios de cometer o suicídio, igualando-se muitas vezes em termos de agressividade com os homens. Se observa também, foi observado que entre os anos 2000 e 2012 houve um aumento de 10,4% no número de suicídios no Brasil e uma elevação de mais de 30% na população jovem, que diz respeito àquela população, como mostrei, de 15 a 29 anos de idade, número esse que indicam números mais antigos, mas os mais recentes, depois de 2014, dados da própria Associação Brasileira de Psiquiatria, é que houve um aumento de 35% na taxa de suicídio na população jovem. Então, é isso que causa bastante preocupação. E além de haver, naturalmente, uma grande variabilidade regional das taxas. Nós temos aí, por exemplo, os estados do Sul com altas taxas de suicídio, por exemplo, o Rio Grande do Sul. Temos populações mais específicas, como a população indígena do Mato Grosso do Sul, ou grupos específicos como LGBT, que também cometem mais suicídio. Então, essa variabilidade, ou esse conhecimento dessa variabilidade é importante
porque nos auxilia a agir de uma forma mais específica dentro do que for necessário a cada região. Mais um dado indicando esse aumento do número de suicídios que houve entre os anos 2000 e 2012 aqui do Brasil, indicando que houve aumentos a cada 100 mil habitantes de 5,3 a 5,8, e aqui de uma forma mais específica mostrando o aumento das taxas de suicídio tanto no gênero feminino, de 2,1, aqui quando estou apontando a cada 100 mil habitantes, para 2,5 a cada 100 mil no ano de 2012. Dos homens, 8,7 a cada 100 mil, para 9,4 a cada 100 mil também no ano de 2012, desmembrando aquele dado que eu mostrei anteriormente. E um pouco aqui do que é o comportamento suicida. Quando eu disse que, por exemplo, existe uma tentativa a cada 2 segundos, indicando que existe uma morte consumada a cada 40, mas existe um grupo gigantesco por baixo daquele indivíduo que, lamentavelmente, pôs fim à vida através do suicídio, um número muito maior que indica, por exemplo, as tentativas indicam as pessoas que estão pensando, que estão planejando. Esse é um dado um pouco mais antigo, mas que nos serve até hoje para as projeções que são realizadas, de Neuri Bottega, que é um especialista no tema, isso na região de Campinas, que ele vai indicando aí que num pronto-socorro de Campinas, na região urbana, nós tínhamos uma pessoa atendida em pronto-socorro com uma tentativa de suicídio, mas nós tínhamos outras 3 que tinham tentado e não tinham chegado no pronto-socorro. E outras 5 planejando e outras 17 pensando em pôr fim à vida através de suicídio. Então, para uma que tenta e vai ao pronto-socorro, para uma que tenta e consegue, nós temos várias outras, ou que estão tentando e não chegaram no pronto-socorro, ou que estão planejando por fim à vida, ou que estão pensando em por fim à vida. Existe uma diferença nisso. Eu posso estar muito debilitado, muito fragilizado, eu tenho um pensamento de morte relacionado ao suicídio, mas ainda não planejei de como eu faria isso. Um passo adiante vai indicando a gravidade maior ainda dessa situação. A partir do momento que não só eu penso, mas estou planejando, isso vai indicando que está havendo uma piora daquela situação, daquele quadro. Quais são os fatores associados, fatores sociodemográficos importantes para que nós estejamos atentos? Sexo masculino, como já mostrei, ou seja, a maior parte das pessoas que cometem suicídio, quando comparados, são do sexo masculino, do gênero masculino. Adultos jovens, de 19 a 49 anos, é o grosso do número de pessoas que cometem suicídio, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Estados civis, seja viúvo, divorciado e solteiro, em especial homens, ou seja, você estar casado, ter uma família, é um fator de proteção. Aliás, a família é o principal fator de proteção em relação ao suicídio. A questão de orientação homossexual ou bissexual, as questões de gênero, naquilo que eu coloquei, que, por exemplo, existem populações muito específicas, a LGBT, que comete mais suicídio. Quando nós olhamos para as questões da religiosidade, por exemplo, os ateus, mais do que os protestantes tradicionais, mais do que os católicos ou judeus, costumam cometer suicídio. E outros grupos étnicos minoritários. Já citei anteriormente, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, as populações indígenas, ou mesmo em outras partes do mundo. Nós estamos vivenciando, por exemplo, situações muito difíceis relacionadas às migrações que tem havido, populações que não conseguem mais estar no seu país porque estão em guerras, vão migrando para outras nações, como nós estamos, por exemplo, enfrentando aqui no Brasil uma grande vinda dos nossos irmãos venezuelanos que têm sofrido dentro das suas nações, e eles acabam tendo, com o tempo, maior chance de desenvolverem transtornos mentais e, a partir disso, estarem mais fragilizados e pensarem no suicídio como uma alternativa, entre aspas, para pôr fim ao próprio sofrimento. E, como já citei, a questão dos transtornos mentais como um fator sociodemográfico, ou melhor, um fator de risco importantíssimo nas questões que envolvem o suicídio. São os maiores fatores de risco que existem. Uma relação muito estreita entre transtorno mental e suicídio. Os números giram entre 92% a 98%, conforme os suicidólogos, de pacientes que poderiam
uma vez diagnosticados, acompanhados em termos terapêuticos, serem tratados e, a partir disso, diminuir as possibilidades deles cometerem suicídio. Os outros 2 a 8%, conforme aí literatura utilizada, são portadores talvez de perturbações outras psíquicas, emocionais, que fogem por vezes ao nosso entendimento, se não sondarmos a alma, como nos diz Clarencio naquilo que eu trouxe no início. Talvez sejam transtornos que fogem à nomenclatura médica, aquilo que nós entendemos como terminologia diagnóstica, mas que, sem dúvida, se encontram profundamente adoecidos. Mas este gráfico ele vai mostrando que quase 36% das pessoas que cometem suicídio são portadores de um transtorno de humor mais grave, que diz respeito ao quê? A um quadro de depressão ou a um quadro de transtorno afetivo bipolar, por exemplo, como sendo aí os mais importantes relacionados aos transtornos de humor. Em segundo lugar, transtornos por uso de substância psicoativa, uso de drogas, sejam as lícitas, permitidas por lei, cigarro comum, álcool, que trazem prejuízos psíquicos e emocionais bem importantes, quanto as ilícitas, aquelas que não são permitidas por lei, uso de cocaína, uso de maconha, que aumenta muito a ideação suicida, uso de crack e tantas outras substâncias que existem por aí, que vão trazendo prejuízos graves aos seus usuários, aumentando muito os índices de suicídio. Em terceiro lugar, os transtornos de personalidade, de uma forma simplória, a nossa maneira de lidar com a vida, o nosso jeito de ser, a personalidade aí que nós vamos construindo, em especial durante o período da adolescência, quando nós vamos tendo um certo grau de instabilidade emocional, dificuldades com as frustrações, enfim, situações diversas que dizem respeito à maneira como o ser se constrói ao longo da vida, aumenta muito também o risco de cometer suicídio. E, em quarto lugar, a esquizofrenia, que é um transtorno psicótico grave, crônico, que aumenta mais de 10% também os índices de suicídio. Então, esses são os 4 principais grupos no que diz respeito aos transtornos mentais. Temos outros grupos menores, temos também doenças físicas, né, incapacitantes, que fazem com que o indivíduo, em algum momento, possa pensar em cometer o suicídio. E aí sim, voltando agora às questões da depressão de uma forma mais específica, após ter dado uma pausa para aprofundar as questões do suicídio, mostrando o quanto que é importante essa abordagem desse tema e quanto que ele está absolutamente relacionado de uma forma muito íntima com os transtornos mentais. Mas lembramos de Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual, que tem contribuído tanto para a compreensão do ser na sua integralidade, através das mãos de Divaldo Pereira Franco, de toda a sua série psicológica. Joana nos diz que o ser humano é organizado por complexos elementos que vão transcender uma análise superficial. Numa fala que está muito alinhada com aquela assertiva de Clarencio que não podemos estacionar em diagnósticos e terminologias, porque quando nós que estacionamos no diagnóstico, na terminologia, nós nos aprofundamos, ou melhor, nos distanciamos de aprofundar a alma e, portanto, caímos numa análise superficial. E por isso que o ser humano exige seguro aprofundamento nos seus elementos constitutivos, que diz respeito ao ser espiritual na sua essência, mas tudo aquilo que permite a sua manifestação no mundo. E aí caímos no entendimento de que existe uma relação íntima e isso se dá graças, por exemplo, aos elementos mais sutis da alma, sejam perispírito, como nós entendemos, corpo mental e tantos outros elementos que devem existir que ainda fogem ao nosso entendimento enquanto espíritas, por falta de terminologia, por falta de avanço nas questões científicas, e é claro que ainda nos encontramos muito distantes no olhar integral do ser. Joana continua que, de origem divina em sua essência, o ser desenvolve a inteligência e o sentimento, através do extraordinário périplo antropo-sociopsicológico. Esse périplo, que é uma verdadeira viagem antropológica, ou seja, do ser humano, social, psíquica, no qual ele vai tendo condições de desenvolver a sua inteligência, ampliando seu intelecto, mas ao mesmo tempo trabalhando seus sentimentos, são os processos, ou é o processo reencarnatório, através das suas mais diversas existências,
em que o indivíduo ele vai somando os seus conhecimentos, vai somando experiências para que ele possa se fortalecer. E é natural que dentro dessa viagem que ele vai exercendo até alcançar a perfeição relativa perante Deus, no qual ele vai se colocando aí como um viajante na busca de algo que é muito maior, é natural que ocorram o quê? Oscilações. É natural que ocorram momentos de alto, momentos de baixo, e que ele vá sofrendo a partir disso golpes através da dor e do sofrimento, que o intuito não é derrubá-lo, mas sim virilizá-lo, ou seja, fortalecê-lo para que ele possa alçar voos cada vez mais altos. E é dentro disso que Joana nos alerta. A importância de olhar para o ser humano dentro da sua complexidade e entender o que existe por trás disso tudo, para que nós tenhamos elementos de entender o seu adoecimento, que diz respeito, por exemplo, a um quadro depressivo, e que devemos olhá-lo no seu todo. Quando nós falamos, por exemplo, do indivíduo que deprime, nós não falamos da depressão em si, da doença, nós falamos de um ser humano portador aí de uma série de sintomas, de sinais que vão se apresentando, e eu preciso aprofundar a alma, mas entender igualmente os elementos constitutivos. Como diz Joana, que diz respeito aos aspectos genéticos, tão importantes e ainda tão distantes de serem compreendidos da maneira como nós deveríamos. André Luiz colabora muito para esse entendimento, a própria Joana, outros cientistas do nosso planeta colaboram muito para esse entendimento. Aliás, existe uma obra fantástica de um especialista chamado Francis Collins, um médico que foi organizador do projeto Genoma e que tem uma obra chamada Linguagem de Deus, que nos diz que a genética é a maneira como Deus vai se manifestando através do ser. Ou seja, é lá que nós temos o código divino, que de alguma forma vai nos servindo para a formação do corpo físico, mas no qual também nós conseguimos fazer uma leitura daquilo que ele corre o risco de desenvolver ao longo da sua existência. Nós sabemos hoje que existem sim aspectos genéticos relacionados aí à depressão, embora estejamos distantes ainda desse entendimento mais profundo. Tem outros aspectos biológicos que dizem respeito à resposta ao estresse, fatores neurotróficos, ou seja, fatores relativos à parte neurológica do indivíduo. Sabemos hoje, por exemplo, que a depressão é uma doença inflamatória. Ela libera uma série de substâncias que podem impactar o cérebro, prejudicando o seu sistema cognitivo, que diz respeito à atenção, à concentração, à memória, e não é incomum as pessoas que vão sofrendo desse quadro durante um tempo mais prolongado se queixarem disso, de estarem desatentos, de não conseguirem evocar algumas memórias. Isso pode estar relacionado a uma questão biológica do quadro depressivo, ou seja, o impacto das emoções, o impacto da vida psíquica daquele indivíduo que se encontra no estado depressivo na sua parte física, biológica. Existem outros fatores psíquicos, psicológicos, que envolvem a personalidade, como já citei lá atrás, em especial no momento de formação do ser, que é o período da adolescência, no qual ele vai estabelecendo as bases da sua personalidade ao longo do tempo, e a maneira como nós vamos nos relacionando com o outro. Fatores externos, fatores internos também, isso tudo, de alguma forma, vai colaborando para a instalação de um quadro de depressão. Outros fatores ambientais, a maneira como a gente vai se alimentando, isso diz respeito à nossa dieta, se fazemos ou não uso de álcool, de outras substâncias, ritmos biológicos, se temos uma noite boa de sono ou não, se conseguimos estabelecer boas rotinas, enfim. A questão é que existem uma série de fatores e no centro desses fatores todos existe um espírito, existe o ser projetado no mundo, que tem sob seu comando o corpo físico, que ele vai de alguma forma direcionando justamente para que ele possa aí cumprir aquilo que ele veio realizar enquanto espírito encarnado. E, obviamente, que à medida que ele vai se fragilizando, ele também pode sofrer, como nós espíritas entendemos, a ação de outras entidades obsessivas que não necessariamente vão levar a um quadro depressivo. Devemos ter muito cuidado para entender que não existe uma relação direta de causa e efeito nesse sentido, mas que uma ação obsessiva pode piorar um quadro já instalado de obsessão. Em outras situações aí que poderíamos aprofundar num outro momento, que diz respeito aí à relação que existe entre transtornos obsessivos e psiquiátricos, quadros
extremamente graves, prolongados, e aí sim a ingerência fluídica da ação obsessiva pode levar o indivíduo a levar a um quadro mais grave que vai simulando sintomas depressivos, sintomas psicóticos, enfim, numa outra situação. Mas, como disse, precisamos olhar para o ser em todos os seus elementos constitutivos, que envolvem desde a sua vida psíquica, emocional, até os seus aspectos biológicos, sua vida de relação, a maneira como ele também lida com as situações, problemas do dia a dia, como ele vai se alimentando, o que ele ingere, tudo isso acaba interferindo no processo de saúde e doença. E a partir disso vão aparecendo, ou podem aparecer, alguns sinais e sintomas que nos auxiliam a fazer esse tipo de diagnóstico. Desde, obviamente, um humor deprimido, certo desânimo, perda de interesse, por vezes tristeza. E por que por vezes tristeza? Porque existem pessoas que nós conseguimos avaliar como sendo um quadro de depressão sem a presença de tristeza. Então, tristeza não é sinônimo de depressão. São vários elementos que vão constituindo aquela situação e que podem nos levar a fazer esse diagnóstico de um quadro depressivo. Alterações do apetite, do sono, são também comuns nos quadros de depressão, seja por dormir muito ou dormir menos, quadros de insônia importante nos quadros depressivos, ou uma alteração de apetite que leva o indivíduo a se alimentar mais do que ele deveria ou menos. Então, são alterações importantes também que vão ocorrendo. Anedonia, fadiga, perda de energia, ou seja, a anedonia é aquela falta de prazer naquilo que ele já gostava de fazer anteriormente. Então, ele vai tendo essa perda, vai se sentindo mais fatigado, né? Uma sensação de perda de energia importante. Uma visão mais pessimista da vida, baixa autoestima, concentração prejudicada, como eu já disse, atenção, memória, muito relacionado às questões físicas do processo depressivo, por ser uma doença inflamatória, como eu já coloquei lá atrás, e à medida que isso vai se somando, todos esses elementos, indicando que pode haver uma piora muito importante do quadro de depressão, observam-se pensamentos de morte ou suicídio. Vão indicando essa gravidade, vão indicando que precisamos estar ainda mais alertas, porque corre esse grande risco daquele indivíduo, quando chega numa condição de ter o pensamento de morte ou suicídio, de fato cometer. E assim como retardo ou agitação psicomotora, pode haver situações de depressões que nós chamamos de depressões catatônicas, a pessoa simplesmente para de se alimentar, ela para de interagir, não fala mais, ela não dorme, fica num estado aí do torpor ou de inconsciência o tempo todo, ou fica extremamente agitado, podendo inclusive ocorrer alguns sintomas psicóticos, como alucinações auditivas, visuais, ou seja, o indivíduo ele vê, ouve coisas, ou ele tem um rompimento com a realidade. Isso também pode acontecer nos quadros bem mais graves dos transtornos depressivos. Mas, no que diz respeito à espiritualidade, dentro daquilo que eu venho trazendo, não só em termos de epidemiologia, os dados, sejam dos quadros depressivos, ou seja, do suicídio, como coloquei no centro dessa questão toda, existe o espírito, que vai sofrendo com as situações do dia a dia, as situações, problemas, as dores, os sofrimentos que o vão fragilizando muito. Precisamos buscar elementos, precisamos fortalecer pilares que nos auxiliem ou a prevenir uma situação dessas, que nós podemos sofrer, que todos nós estamos aí neste mundo e por algum momento podemos sim enfrentar uma situação dessas, precisando aí de uma terapêutica mais ampla, precisando de nos apoiar em outros pilares, e a espiritualidade, sem dúvida, é um dos principais. O principal é a família. Uma família bem estruturada, com laços afetivos bem fortalecidos, isso auxilia muito no processo de recuperação para quem já está adoecido, ou mesmo para prevenir transtornos mentais mais graves ao longo do tempo, como a depressão. Ou mesmo para prevenir situações, quadros extremamente complexos como o suicídio. Mas a espiritualidade está lá, em paralelo, muito importante às questões religiosas. E trago aqui alguns dados do professor Dr. Harold Koenig,
é um cientista, uma grande referência para todos nós nessa temática, de uma obra chamada Espiritualidade no Cuidado com o Paciente, e aqueles que quiserem dar uma aprofundada nisso que o Harold Koenig nos traz. Hoje, a Associação Médica Espírita de São Paulo tem comercializado a segunda edição desse livro, que é muito interessante. Quem tiver interesse, pode entrar no site da AME São Paulo, na loja da AME, tem lá a comercialização desse livro, que nos trazem dados bem importantes para aqueles que se interessam pelo assunto que envolve espiritualidade, e não só a depressão, como eu estou indicando aqui, mas diversas doenças e quanto que ela nos auxilia na prevenção e na recuperação mais rápida. Harold Koenig, no que diz respeito à depressão, coletou mais de 100 estudos ao longo do século XX, nessa interface, e o que ele foi percebendo que 2/3, ou seja, 65% deles, indicaram baixas taxas de transtornos depressivos ou menos sintomas depressivos nos mais religiosos. Ou seja, indivíduos que eram mais religiosos ou tinham menos taxas de depressão comparados aos indivíduos não religiosos, os casos se desenvolvessem algum quadro depressivo, quando você compara também esses dois grupos, os indivíduos mais religiosos tinham menos sintomas depressivos. Então, mostrando o quanto que a espiritualidade é um fator de proteção. E 68% desses estudos, de alguma maneira, foi indicando que quanto maior a religiosidade, menor a gravidade. Lembrando que existe um espectro dentro do quadro de depressão, que pode vir dos quadros mais leves até os quadros mais graves. O indivíduo mais religioso está mais protegido no sentido de desenvolver um quadro mais grave. O que ele foi percebendo também nesses estudos é que pacientes que receberam intervenções religiosas se recuperaram mais rapidamente do que aqueles que receberam intervenções não religiosas ou nenhuma intervenção. O que seriam intervenções religiosas? Dentro do nosso olhar, enquanto espíritas, entendemos a importância da terapêutica complementar espírita, que vou abordar um pouquinho mais à frente, como passe, água fluidificada, ou trabalhos aí, ou de desobsessão, quando eles forem necessários. Mas temos as preces de uma forma em geral, preces intercessoras, outras práticas religiosas de uma forma em geral, que auxiliam muito o indivíduo na sua recuperação. Uma recuperação mais rápida, como ele coloca aqui, quando você compara um indivíduo não religioso. O que não significa que esses indivíduos que receberam intervenções religiosas não estavam sendo submetidos a um tratamento médico. Quando eu falo de depressão, quando eu falo de um transtorno depressivo, eu falo da necessidade de investir em um tratamento médico com intervenção psicológica, inclusive. São dois pilares importantes também de uma terapêutica mais ampla. Então, a intervenção religiosa ela vem complementar essa terapêutica. Ela não exclui. Então, quando eu tenho esses dois grandes grupos, em que ambos vão recebendo as intervenções ditas não religiosas, que são as terapêuticas médicas e psicológicas, aquele grupo que recebeu a intervenção religiosa se recuperou mais rapidamente. Outros estudos interessantes, o Dr. Harold Koenig, indicam, por exemplo, as emoções positivas, que diz respeito à alegria, à esperança, ao otimismo, e que vão nos protegendo também contra o pessimismo, contra o olhar mais negativo em relação à existência, em relação à vida, nos proporcionando, nos dando a base para que nós possamos construir um sentido à nossa existência de forma mais sólida. 100 estudos, 79, ou seja, 79% deles, a imensa maioria, indicou melhor bem-estar, mais satisfação em viver ou felicidade. E outros 16 estudos, 15 deles, a imensa maioria, praticamente 100% deles, apontaram melhor propósito e significado de vida. Ou seja, muito importante esse estudo, nos mostrando que nos protege contra a questão do vazio existencial e nos auxiliando a construir um sentido à nossa existência, à nossa vida, nos protegendo aí naturalmente, por exemplo, das questões que dizem respeito ao suicídio e mesmo em relação a outros transtornos mentais mais graves. Em relação ao apoio social, também um aspecto importante, de 20 estudos, 19 indicaram uma correlação muito significativa entre o apoio social que pode ser encontrado numa instituição religiosa. Quando você compara a instituição religiosa com outras instituições nas quais nós podemos estar, por exemplo, frequentando, a instituição religiosa, ela te fornece, ela te possibilita uma rede de apoio mais qualificada,
mais durável do que essas fontes que não são religiosas. Então, obviamente que nós sabemos que o que mais importa é a religiosidade intrínseca, a espiritualidade, aquilo que eu trabalho no íntimo da minha alma, a importância da relação com o sagrado, com o divino, com o transcendente, independente dos espaços que nós ocupemos. Mas o espaço também tem a sua importância, porque é um espaço de socialização, um espaço no qual eu compartilho, um espaço onde eu vou encontrar uma rede de apoio mais ampla, no qual eu posso ter recursos para que eu possa me recuperar mais rapidamente também. Então, esse estudo também é muito significativo, muito importante. É a questão do tratamento, a importância da terapêutica para esses quadros tão complexos quanto a depressão, assim como todos os outros demais transtornos psiquiátricos. Farmacoterapia é fundamental. Os psicofármacos, as medicações, a dita alopatia, dita por aí, que por vezes é tão mal falada pelos inúmeros preconceitos que existem. E fala-se dos famosos tarja-pretas, falam que a medicação ela vicia, enfim. Mas são uma série de mitos relacionados aos medicamentos e, por vezes, as pessoas abrem mão de uma terapêutica que é essencial num quadro depressivo tão grave e buscando outros recursos que não são tão eficazes. Então, a farmacoterapia ela é muito importante, ela auxilia muito. Lembrando que, enquanto seres encarnados, portanto, mergulhados no planeta, se utilizando de um instrumento de manifestação neste mundo, que é o nosso corpo físico, a matéria grosseira necessita de elementos que auxiliem no maior equilíbrio neurológico. E as medicações elas se mostram eficazes nesse sentido. Lembrando como colocam os espíritos a Kardec no Livro dos Espíritos. Não só o espírito influencia o corpo físico, como o corpo físico influencia o espírito. Então, quando eu lanço mão das terapêuticas que são importantes no meu processo de melhora, e aí considerando os psicofármacos, eu vou tendo um equilíbrio orgânico do qual necessito, e obviamente que isso vai influenciar a mim enquanto espírito, percebendo que vou tendo alguma melhora física, fisiológica, e isso naturalmente vai me trazendo mais força, vai me entusiasmando, vai trazendo maior significado para que eu possa construir ao longo da minha vida. A importância da psicoterapia como outro pilar importante, a troca com o psicólogo, com a psicóloga, que vai aprofundar os aspectos que dizem respeito à alma, sondar a alma nas suas profundezas, justamente para que nós possamos entender o que existe na raiz do problema que me levou a desenvolver um quadro depressivo. A eletroconvulsoterapia acaba sendo uma alternativa em situações muito graves, mas que também é um caminho. A eletroconvulsoterapia, que é o famoso eletrochoque de outras épocas, nos quais foram também se construindo aí vários outros mitos e muito preconceito, mas a eletroconvulsoterapia, por exemplo, naquela situação que eu citei lá atrás, de depressão catatônica, salva vidas, e salva mesmo. É uma espécie de um choque anímico que ocorre nas sessões de trabalhos mediúnicos dentro da casa espírita, no qual aquele espírito ele começa a se assenhorear novamente do seu corpo físico através do choque que ele recebe e volta a se alimentar, volta a interagir, ele começa o seu processo de melhora. E as terapêuticas complementares, como nós já conhecemos, seja homeopatia, seja acupuntura, enfim, tantas outras terapêuticas tão importantes para todos nós, que envolvem, inclusive, a chamada terapêutica complementar espírita, seja como a fluidoterapia, o passe, água fluidificada, com alguns estudos bem interessantes, estudos de imposição de mão, ou mesmo do próprio passe espírita, no qual nós entendemos em que o indivíduo vai sendo muito beneficiado nos seus elementos constitutivos mais sutis, como nos diz Joana de Ângeles, seja no próprio corpo físico mais grosseiro, ou através do seu perispírito, corpo mental, o próprio ser espiritual nas suas questões mais íntimas, no campo psíquico e emocional, recebe muitos benefícios a partir disso. Trabalhos mediúnicos, quando necessários, nem sempre, e não podemos afirmar isso, existe uma ingerência fluídica de um quadro obsessivo mais grave nos quadros de depressão. Não podemos afirmar que todo caso de depressão é consequente a um quadro obsessivo mais grave, porque isso não é verdade.
Então, os trabalhos mediúnicos, quando necessários, naturalmente eles são muito úteis e auxiliam muito, mas não é uma regra que eles devem também ser utilizados. Mas, acima de tudo, o Evangelho. O Evangelho é a grande ferramenta que fala às nossas almas, é um verdadeiro código divino que Jesus nos traz, para que nós possamos entender qual o verdadeiro significado de nossa existência, que sentido nós devemos construir em nossa vida. O Evangelho que é esse código moral relativo à alma, ao ser, nos convidando a olhar para a vida futura e entendendo a importância da dor e do sofrimento na nossa existência. Como nos diz Leon Denis, que se trata a dor aí uma lei de equilíbrio e de educação. Tudo aquilo que vem a mais no processo doloroso é um pouco daquilo que nós mesmos vamos colocando como pânico, desespero, a insegurança. Então, tudo isso vai somando a dor que, na verdade, sinaliza na direção daquilo que nós devemos trabalhar. Quando somamos outros elementos, ele nos prejudica. E a dor não vai se mostrando aí como essa lei que tanto nós necessitamos, porque não vamos nos distanciando da sua verdadeira função. O Evangelho nos auxilia a enfrentar isso tudo. E, obviamente, que atrás do Evangelho existe o Cristo, esse grande instrumento aí da divindade, que é o príncipe da paz, do amor, que vai nos convocando e vai nos chamando, nos convidando a essa transformação íntima, nos convidando a termos um olhar mais paciente com nós mesmos, de esperança, de fé, para que não tenhamos em desespero e não fujamos aquilo que nós viemos fazer aqui na Terra, que é o nosso grande palco no qual nós vamos trabalhando as questões aí que dizem respeito ao nosso processo reencarnatório. Espero aí de alguma forma ter colaborado nessa noite com vocês, falando aqui de depressão, suicídio, que são temas tão profundos e que sempre existem outros desdobramentos que nos levariam aí a falar por horas, dada a complexidade do tema. Muita paz a todos, muito obrigado aos amigos da AME Ribeirão, muito obrigado Tácito e até a próxima.